Nós estamos em 2025, 45 anos depois, de 80 para 25. O seu carro está no meu mesmo carro que está na garagem? É a mesma geladeira? É o mesmo fogão? É a mesma fachada do prédio? É a mesma cama? Você trocou, você atualizou. Tá? Uhum. A gente sabe que o parecer, ele visa observar se, né, os equipamentos, os elevadores, estão em acordo com as normas regulamentares. Né? E as normas, por sua vez, né, elas versam, né, especificamente sobre segurança. E modernização, né, o que a gente ouve, né, o que a gente vê no mercado, é um termo popular que se usa, né, a gente vê muita perfumaria, né? Trocar ali um piso, colocar um inox nos elevadores para ficar bonito, né? Que não tem muito a ver com Segurança. com o seu parecer, né? Uhum. Seu parecer, né? Nós tivemos um caso recente, né? Onde você apresentou um parecer de um condomínio que nós atuamos e na cabine estava até arrumadinha a cabine, né? E aí você mostrou, você disse, ó, aqui, trocou-se o piso e colocou um piso de mármore, né, muito bonito. Mas quando você mostrou o fundo do elevador, diga, o fundo do elevador como é que está? Todo corroído, de madeira, que não pode ser de madeira, é madeirite, né? Uhum. Então assim, lá dentro, né, foi feita uma modernização, né, que não teve muito a ver com a segurança em si, enquanto, na verdade, não foi feito o serviço que deveria ser feito, que é o de atender às normas, por questões de segurança, né? Então, ocorre muito isso, né? Demais. Mais uma vez, briga de preço. Isso aqui é a norma. É a ideia, é o que a norma fala de serviços de análise de risco. Você olha o equipamento e faz uma análise de risco naquele equipamento. Ou seja, você pode pegar um elevador, eu tenho um trabalho que estou fazendo agora, tem um elevador prédio pequeno, dificuldade, que é pouca gente pagando, tem dificuldade, lógico. E a ideia era embelezar. Eu falei, não, gente, o problema de vocês não é embelezar, o problema de vocês aqui é máquina. Esta máquina, esse sistema de freio de máquina é obsoleto. É um sistema de risco. Está na norma, está na recomendação do fabricante. Vamos trocar a máquina. Ah, mas é caro, mas tem que trocar. Ou troca a máquina, não faz nada. Não gasta dinheiro com outras coisas. Então eles aceitaram. Trocou a máquina, trocou o comando e a perfumaria ficou. Vai fazer na segunda etapa? Pode fazer, pode. Então, essa modernização ela tem que ser vista como análise de risco. É o que tem que ser feito. Tem um acidente que eu estou trabalhando nele, aconteceu recente, e eu estou fazendo a perícia para o cliente. Esse elevador foi modernizado há mais tempo. Já existia uma norma anterior a essa norma é mais nova, de 2022, mas existia uma de 2008, que fazia com o mesmo foco de trazer os elevadores antigos para um nível de segurança mais atual. Foi feita a modernização desse elevador acidentado e foi olhado, não foi dado essa visão geral, não foi feita essa análise de risco. Você teve, vou trocar o comando, fazer aquilo ali, ou seja, trazer era de outras marcas, o elevador de outra marca, o cara quis trazer esse elevador para a marca dele, coloca um comando dele, pronto, descaracterizou o elevador, trouxe, mas não fez essa análise de risco. O elevador acidentou. Não teve morte, mas teve dano com pessoas. Teve danos com equipamento. Então, essa é um ponto-chave, isso que você falou, Henrique. É um ponto-chave você fazer não perfumaria. Não fazer simplesmente porque fazer o que a empresa está querendo que faça. Eu tenho trabalhado hoje, o pessoal pede sempre para fazer escopo de modernização. Eu faço, mas eu peço primeiro as empresas que estão participando do processo, que elas façam a proposta dela. Eu quero ver o olhar dessa empresa sobre o equipamento, antes de dar o meu. Eu já sei o que é, eu já olhei. Está aqui, está guardado. Mas eu quero que a empresa dê a opinião dela. Porque se eu falar, faça isso aqui, ela vou fazer, isso que você quer que faça, eu vou fazer. Vai se adequar ao que está sendo pedido, né? Mas eu quero a ideia, eu quero ver a posição dela. O que você vê? Como é que você está enxergando esse produto? Qual é o olhar sobre as prioridades ali, né? A partir daí eu já sei como é que aquela empresa vai trabalhar naquele prédio. Aquela empresa vai ganhar pontos ou perder pontos sobre a minha ótica, sobre as normas, naquele elevador. Então eu já sei, esse aqui eu posso estar bem próximo do que a gente está pensando, está bem próximo do que a gente está vendo. Então essa empresa é uma empresa séria,
Uma empresa que está pensando na segurança, não quer vender simplesmente. Então, eu gosto muito de fazer assim. O pessoal sempre pede, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Porque se eu escrever, fazer uma relação lá do que para fazer e mandar o cara orçar, é mais rápido. Mas eu quero, venha no prédio, olha o elevador, levante, apresente. Eu já fiz, já sei, já estou olhando. Quando chegar, opa, aqui tá bom. Essa aqui eu já descarto, essa aqui... Sim. Você comentou um caso agora há pouco aí de um condomínio que, apesar de serem poucas unidades, né, eles acabaram aceitando aí a sua orientação e priorizando a questão da segurança. Mas a gente sabe também, e é preciso reconhecer isso, que no ambiente condominial a questão financeira é uma questão muito presente, né? Assim, porque tem muitos condomínios que são condomínios, especialmente os mais antigos, né? Foram concebidos a partir de uma lógica um pouco diferente da que é a vigente hoje. Então, muitas vezes tem poucas unidades para ratear as despesas que são despesas elevadas. E acaba ficando pesado mesmo na hora de dividir a conta. Então, nem sempre a contratação de uma consultoria é uma possibilidade imediata para um condomínio pequeno, certo? Visando até a gente aproveitar aqui a sua expertise para poder dar uma orientação para esse síndico que não tem, no momento, condição de contratar uma consultoria, mas, ao mesmo tempo, está preocupado e quer melhorar o seu olhar sobre a questão dos elevadores. O que é que você acha que é indispensável constar num contrato com a empresa de manutenção? Quais são os itens prioritários ali para ele começar hoje? Falou, o cara vai começar a se preocupar com o elevador do prédio a partir desse podcast aqui. Viu o vídeo, chamou a atenção para um problema que não estava no radar dele. O que é que ele tem que olhar primeiro? O que é que você sugere? Assim, por onde é que começa a análise? Fundo de reserva. Faça um fundo de reserva. Você trabalha, as pessoas trabalham, recebem, fazem aposentadoria, fazem alguma coisa para lá na frente já ter uma reserva para continuar vivendo. Né? Com a hora você vai ter que parar de trabalhar. Você vai fazer alguma reserva. Um prédio vai envelhecendo. O elevador é uma máquina. Vai envelhecer junto. O elevador não é eterno. Ele vai ter uma hora que vai ter que fazer coisas com o elevador. Então, comece a fazer uma reserva, pensando em atualizar, trocar, modernizar, mexer na segurança do elevador. Não só do elevador. Sim. Se a gente pegar um prédio, as pessoas pegam um prédio, vamos supor, vão olhar um prédio de 1980. Imaginemos que construiu um prédio hoje, 1980. Aí você comprou um apartamento. Aí você pegou um carro, parou o carro na garagem, levou a geladeira, o fogão, a televisão lá para sua casa. Nós estamos em 2025. 45 anos depois, de 80 para 25, o seu carro está no mesmo carro que está na garagem? É a mesma geladeira? É o mesmo fogão? É a mesma fachada do prédio? É a mesma cama? Você trocou, você atualizou. Por que o elevador não troca? Por que o elevador... tem manutenção, tem. É outro problema que eu vejo. Contratos de manutenção com troca de peças. Se você observar um contrato de manutenção com cobertura de peças, no meu ponto de vista, se for um contrato pleno, no meu ponto de vista, esse contrato, eu vou falar uma coisa aqui que as empresas não vão gostar, esse contrato seria eterno. Porque se você está dizendo que eu estou pagando a manutenção, e vou trocar a máquina, vou trocar o cabo de aço, vou trocar o relé, vou trocar a porta, vou trocar... Ele é eterno, o elevador não vai acabar nunca. Só que o mercado não trabalha assim. Quando você tem um contrato novo, você assina um contrato com cobertura de peças, com algumas exclusões. O que não aceitar nessas exclusões? Depende do preço que você está disposto a pagar. Mais uma vez é preço. Não tem como fugir da questão do preço, né? É aquele negócio, né? Sabe? Você tem um custo. Você tem componentes de elevador hoje que uma máquina, vai trocar uma máquina inteira, vai trocar um cabo de aço, vai trocar um inversor de frequência, são peças que têm peso. Muita gente não tem noção desses custos, Roberto. Você consegue estimar o preço de um elevador
de uma peça importante de um elevador? Eu assim? evito de mexer com preço. Evito. Sim, Eu você até já comentou isso. Eu não gosto de ficar olhando o preço. Especulando aí a questão do preço. Eu vejo o preço quando eu estou analisando o processo. Aí tudo bem, eu analiso e tal, mas eu não gosto de ficar, sabe? E tem vários modelos, é a mesma coisa. Existem modelos diferentes. Quanto custa uma camisa? Quanto custa um carro? Quanto Sim. custa uma casa? Sim. Quanto custa uma geladeira? Posso lhe dar um valor de uma situação, né, atual, recente, que o Roberto participou também, né? E que engloba tudo que ele falou aí. Porque assim, é um prédio antigo, os elevadores que tinham mais de 40 anos. 50, caminhando para 50, né? Caminhando já para 50 anos, tá? Nunca teve assim uma modernização. Nada. Né, nem uma intervenção assim séria, né? A única que teve foi aquela que você viu lá, foi o limitador de velocidade, que foi substituído praticamente, né? A própria fabricante do elevador, que era a Atlas, se eu não me engano, nem teve mais equipamento, ela não dá mais manutenção, né? Um prédio pequeno, você conhece, é um cliente nosso, né? De 14 apartamentos, com 2 elevadores e, assim, o parecer, né, de Roberto foi pela substituição total dos equipamentos. Então, os orçamentos hoje já estão, né, com a obra civil que será necessária, né, para fazer a troca, está em torno aí de R$800 mil para 14 apartamentos, entendeu? 2 elevadores. Para 2 elevadores, né? O Roberto também colocou assim, ó, se não pudesse ser feito isso, eu acho que ficou com pena do valor das pessoas, né? Se não pudesse ser feito isso, faça pelo menos isso aqui. Aí citou que precisava ser feito. Uns 4, 5 itens. Esses aí, né? Que seria não seria uma troca total, mas seria uma modernização relevante, já está na casa de 400 mil aí, o menor. Entendeu? Para 14. Aí como o Roberto... 400 mil os 2, no caso, né? Os dois. Mas como o Roberto bem falou, né, aí as pessoas, o condomínio se preparar. A melhor forma de se preparar é fazer os fundos. Né? Eu perguntei especificamente do valor para que as pessoas que nunca pensaram no tema tenham a ideia de que eu sei que é caro, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção, entendeu? Assim, quando acha que o elevador... É por isso que acham caro pagar uma manutenção ao elevador de 3 mil, como você mencionou, porque ela não tem a dimensão de que, às vezes, a troca de um elevador pode ser 400 mil. Justamente. Então, tem elevadores, vamos dizer, elevadores novos, prediais, né? Que o elevador, vamos dizer, de uma construtora, ele teoricamente, ele tem um custo mais baixo, porque a interferência naquele elevador é muito menor do que num elevador, num condomínio habitado. Uhum. Pois é, se você trocar um equipamento dentro de um condomínio, é mão de obra, é um trabalho árduo. Sim. Não é fácil. Você sair quebrando e trocando e montando e espaço. Dentro da obra você tem todo o apoio. Então você tem elevadores aí de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, você tem elevador nesse preço. Tem elevador de 600 mil, 700 mil. Então, elevador é um item que a gente olhando assim, é caro e tem um problema que é a escala. Uma fábrica, o Brasil talvez tenha o quê? 20 mil elevadores? Não, Brasil não, Salvador. Se é que tem estudo, 15 mil elevadores. Acredito que é mais. Tem não. Tem não? Entendeu? Salvador, desculpe. Você tem talvez esse número. Então, enquanto carro, uma fábrica cospe quantos carros por dia, né? Por mês, né? Então, a escala de produção é pequena. E elevador tem uma coisa, você pega uma geladeira, pega um carro, você chega na loja, compra e sai rodando. Então a fábrica, o ambiente fabril, o carro é todo fabril. Elevador é um Lego. Elevador é Lego, você compra os pedaços, teoricamente falando. A fábrica, você fabrica, encaixota, transporta caixotes e chega na obra, você sai montando. Você vai montar seu Lego. Então não é aquela a geladeira que você chega na loja, compra e leva embora. Foi montado numa fábrica, no ambiente fabril, é mais fácil, muita robótica envolvida, etc. O elevador tem robótica na fabricação, etc. Mas a montagem, ela é, teoricamente, vamos chamar assim, artesanal. Ela é manual. É demorada, né? É mais demorada. Esse condomínio aí, a estimativa é de quase 10 meses, né? Não, para começar, né? Para concluir. Entre começar e concluir. Normalmente vai ser trabalho vai ser 4 meses, 3, 4 meses. Mais a obra civil. É.